Olá, aqui é Dr. Douglas e hoje vamos abordar um assunto que tem muita correlação com a privação do sono. E em homenagem a esse mês de setembro que está se acabando, hoje estamos no dia 25 de setembro, foi o mês de prevenção ao suicídio. Um mal que afeta cada vez mais a população mundial e só nos últimos 6 anos ela cresceu 7%. O suicídio tem várias causas e nós vamos abordar apenas uma delas, que é a parte química, a parte do desequilíbrio dos neurotransmissores de nosso cérebro afetados pela privação do sono. É a segunda maior causa de acidentes entre os jovens de 15 a 29 anos, sendo a primeira os acidentes automobilísticos, só perde para os acidentes automobilísticos. São 800 mil casos por ano, mundialmente. Uma a cada 40 segundos. Então é um assunto muito delicado, que poucos abordam, mas que tem que ser abordado de maneira, tipo, papo reto. Conversar com essas crianças, com esses adolescentes e sempre acompanhar, ter um acompanhamento psicológico. No Japão, é o primeiro do ranking mundial em número de suicídios. E os Estados Unidos ficam bem em quarto lugar. 40% são homens, 30% são mulheres. Então nós vamos falar na sequência, nesse vídeo que por hora se inicia, de alguns fatores, principalmente no tocante à evolução do ser humano e sua correlação com a luz. Nós vamos ver uma correlação muito direta entre a privação do sono e o uso indevido da luz. O papel da luz na evolução humana tem muitas nuances de como ela começou e aonde ela tem nos afetado de maneira a prejudicar nossa saúde. Então, nos nossos 3,5 milhões de anos de evolução, nós saímos de um ser humano primitivo até o Homo sapiens que somos hoje, cerca de 300 mil anos atrás. E essa evolução aqui é clássica, mas essa aqui é mais atualizada, onde você vê um homem evoluindo, se curvando e ficando sentado o dia inteiro na frente de um computador, ou na frente de um laptop, ou na frente de um tablet, ou na frente de um mesmo celular. Então essa é a evolução mais atual. Nessa época do surgimento do ser humano, das espécies primitivas da nossa evolução, nós tínhamos como fonte de luz basicamente o dia e a noite. Então nós temos um escurecer, uma noite com estrelas e um pouco mais iluminada quando tinha lua, e o nascer do sol. Então toda a nossa vida era regida em torno dessa luz de fontes naturais. Chegado o momento em que o homem pré-histórico descobre o fogo e começa a dominar o fogo. Então, a partir daí, muitas coisas mudam. A primeira delas é que com o fogo era possível cozinharmos e amolecermos os alimentos para comer. Era também um fator de aquecimento na era glacial, dentro das cavernas, e também uma fonte de luz. Nós vemos então aqui nesse quadro muitos artistas rupestres pintando à noite através da iluminação com algumas pequenas tochas de fogo. E esse fogo, então, surgiu como uma fonte de luz também natural que o homem conseguiu dominar com o tempo. E desse fogo, então, que foi usado para iluminação, aquecimento, etc., desde então da Idade Média, que isso é feito através de luminárias com azeite, com óleo, com velas, com azeite de baleia, na época a iluminação pública, que sempre tinha algum funcionário que acendiam esses lampiões tocados a óleo de baleia todas as noites na Idade Média. E com o advento da invenção da luz elétrica por Thomas Alva Edison em 11 de fevereiro de 1847, tudo isso mudou. E com a criação de geração de energia, associado mais à lâmpada elétrica, nós tivemos, então, de lá para cá, um mundo totalmente iluminado,
Ou seja, nós tínhamos muito mais claridade por muito mais tempo durante o dia, a iluminação natural, e principalmente à noite, tendo a noite então virado o dia. Então aqui nós temos uma visão global dos continentes mais iluminados, e notem vocês aqui no cantinho o Japão. E nós vamos então falar acerca do mês de combate de prevenção ao suicídio, que é o mês de setembro, que está se acabando. Quando eu falei no Japão, notem vocês, aqui sublinhado em amarelo, aqui é o Japão totalmente iluminado e uma Europa também totalmente iluminado. Então os maiores índices de suicídio são o Japão e alguns países europeus, como Lituânia, Estônia, enfim, países extremamente desenvolvidos, extremamente iluminados, consequentemente. E coincidentemente, com esse mapa do globo que nós vemos aqui, quanto mais claro, menos índices de suicídio. Mais escuros, os maiores índices de suicídios. Coincidentemente, são as áreas mais fartamente iluminadas. Por que que isso acontece? Aí é o grande problema. Então, nós vemos muitas propagandas aí turísticas de cidades, as cidades que nunca dormem, como Paris, como Nova York, como Mumbai, como Meca, enfim, várias outras. Virou como se fosse uma epidemia, né? Falar que é bonito a cidade não dormir, o país não dormir. Só que isso tem consequências, e consequências muito graves para todos nós. A partir do momento, então, que nós tivemos essa invasão dos smartphones e tablets em nossas vidas, nós estamos submetendo as nossas crianças mais precocemente a essa luz azul que emana desses dispositivos. E essa luz azul, pelo espectro de onda que ela tem, ela causa uma série de doenças ao nosso organismo. Uma delas é o aumento em 8 vezes mais de alguns tipos de câncer em crianças. Casos de miopia dobraram em 20 anos, tendo crianças usando óculos precocemente. Qual é um dos grandes malefícios da influência da luz na química cerebral e na química do sono? É exatamente esses 3 nomezinhos. Uma molécula de triptofano, que com a presença de luz se transforma em serotonina, e com a redução dessa luz para a escuridão da noite, se transforma em melatonina. Então esse triptofano, que é um aminoácido básico, ele, na presença de luz, se transforma em serotonina, que é um dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo ânimo de viver, e quando ele se transforma em melatonina, é que nós já estamos nos preparando para dormir. Então isso acontecia nos nossos antepassados, com menos luz durante a noite, de uma maneira mais matemática, de uma maneira mais constante. E aí o que acontece? Aí o jovem vai para a balada, né? Como eles falam, pô, você está virado. Ele passa a noite inteira sem dormir, ele vai dormir o dia inteiro. Então, durante o dia que ele deveria ter a influência da luz do sol, ele não tem porque ele está dormindo num quarto escuro e tal, e essa serotonina não é formada. Então há uma redução brusca desses hormônios, que são os hormônios e os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. E aí à noite ele fica acordado. Então essa não formou serotonina, não vai formar melatonina. Então ele vai continuar acordado de noite e durante o dia dormindo. Então esses 2 elementos não são formados ou formados mal e porcamente. Aí a questão da depressão e também a questão do aumento dos casos de suicídios entre os jovens, simplesmente pelo estímulo excessivo da luz. Outra lesão da luz azul é que ela leva à degeneração precoce das células que captam a luz e transformam esse espectro luminoso em imagens e formas, causando a degeneração macular pela degeneração das células da retina. É um mal irreversível e que não tem cura.
Então, essa luz azul, que podemos ver aqui nesse slide, ela é uma luz que eles chamam de luz quente, né? E ela tem esse poder de acessar as nossas retinas, e esse estímulo físico de luz é transformado em químico, e esse químico é distribuído para o nosso sistema nervoso, e aí então há a modificação de algumas moléculas através de reações químicas de substâncias que o nosso cérebro produz. A serotonina, quando há o estímulo excessivo de luz azul, ela não se transforma em melatonina. Então, consequentemente, nós temos um forte estímulo para permanecermos acordados a noite inteira. E trocar o dia pela noite, que é extremamente danoso a toda a saúde de nosso corpo. Esse é o papel de um profissional de saúde, de alertar a coletividade sobre o problema. A gente sempre gosta muito de tecnologia, mas nós temos que estar atentos às consequências que ela causa no nosso corpo como um todo. Eu cumpro o meu dever como um profissional de saúde, ensinando e alertando esse tipo de alteração biológica do nosso corpo, para que você evite isso. Então, celular até uma certa hora durante a noite. Existem alguns celulares mais modernos que você bloqueia a emissão dessa luz azul. Existem também aplicativos, mas o ideal é que você, a determinada hora da noite, 7, 8 horas, reduza o uso do celular e de computadores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com um amigo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal, pois vamos continuar a produzir outros vídeos. Esse demorou um pouquinho para sair, devido ao fato que esses dias eu estive muito ocupado fazendo os aparelhos de tratamento de ronco e apneia, o que é comum na minha prática clínica diária. Obrigado pelo teu tempo e pela tua atenção. Fiquem com Deus e um forte abraço.